E eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados de hoje, que são muito especiais, são pessoas empreendedoras que têm uma história, têm um legado e que a gente quer compartilhar com você que está em casa, né? Então já vou pedir de novo para você, compartilhe essa live aí, porque a gente quer um maior alcance possível de pessoas para conhecer um pouco sobre o legado de Odilo Pedro Marion. E junto com a sua coautora, né, a filha, a Odimara. Então a gente vai conversar com eles aqui e você também pode mandar recadinho, pode participar da nossa live. Eu já mostrei para vocês no dia, né, que eu fui lá no lançamento do livro, lá no Tecnoparque. Eu mostrei o livro, depois eu postei várias fotos lá, lindas, né? Então, este é o livro. Legado Criativo, produtos que contam histórias. Depois a gente vai falar aonde você pode conseguir esse livro, porque essa é uma oportunidade de você dar um presente diferenciado para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, para alguém da família, alguém que quer empreender. Isso aqui é inspiração pura. Então vem com a gente. Boa noite, seu Odilo, bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu não sei mais o que falar, você falou tudo. Ah, não! O senhor tem uma trajetória para compartilhar que é de invejar, mas inveja no sentido bom, né? Tá Porque certo, uma tá pessoa certo. que começou a trajetória que o senhor construiu e está aí na ativa, lançando um livro, né? Fazendo esse trabalho diferenciado e nos ensinando. E inspirando as pessoas que estão do outro lado da telinha, na nossa live, nos nossos canais aí, né? Então a gente só tem que agradecer por tê-lo aqui nesse momento. Eu vou pedir licença tua para fazer uma vertical da minha vida. Claro, perfeito. Tá. Deixa eu só dar uma boa noite para minha querida amiga Odimara Marion Lambi, ela que é uma das diretoras lá também. Nós temos o presidente, ela é diretora de RH, diretora de marketing. Ela coordena lá tudo, trabalha muito, uma pessoa que inspira, professora universitária, tem um conhecimento, tem projetos lindos que ela vai voltar outro dia aqui para contar para vocês sobre os colaboradores lá da Agrimec e das outras empresas. Boa noite, Odimara, bem-vinda. Boa noite, Elisete. Fazia um tempinho que eu não vinha aqui, Tava né? com saudade já. Pois é, também tava. E para os ouvintes, uma grande sexta-feira aí, um excelente final de semana também. Perfeito. Agora vou autorizar o seu Odilo a falar um pouco de forma, como ele disse, verticalizada, contar a história, porque eu acho que é extremamente importante que a gente possa ouvi-lo. Eu cheguei a escrever um texto dias atrás, dos 8 aos 80. Mas quando começo a ser um pouquinho mais exigente comigo mesmo, eu parei um pouquinho. Aos 8 eu fazia isso, fazia aquilo. Então, é antes dos 8. E depois dos 80, eu estou com 83, então já passou a ser alguma coisa a mais. Então, dos 8 aos 80, uma bela história, de uma forma vertical, por onde o que eu fiz, por onde eu passei. E um detalhe importante, eu sempre procurei ajudar alguém que precisasse. Jamais em minha trajetória eu prejudiquei alguém. Quando não pude ajudar, me afastei. Ainda quando possível, recomendava alguém para ajudar no meu lugar, uma coisa que eu não tinha alcance, não podia ou por até não ter conhecimento. Então, eu sempre fui assim. E agindo assim, eu estou aqui há 52 anos da fundação da empresa. 51 e pouco. Tá? Da fundação da Agrimec, começando num galpãozinho, ai meu Deus, tá? Do nada, do zero. Saindo do táxi, da oficina mecânica, e então eu fui montar uma fábrica que Santa Maria, que vocês conhecem bem, ela tem uma carência de iniciativas empreendedoras, principalmente de empreendedores. Eu licionei muitos anos na universidade, eu licionei na Escola Técnica de Comércio, etc. Então, eu licionava, e meus alunos naquela época, Santa Maria era equivalente a Caxias do Sul. E as minhas questões, Marion, o professor Marion, como é que Caxias está de vento em popa e Santa Maria não? De uma questão de cultura,
Aí, assim, mas como essa questão de cultura? Sim, Caxias é gringo. Gringo não reparte nada. Ele aperta o dinheiro na mão e não divide de jeito nenhum. Já o santamarense não sabe o que fazer com dinheiro e não sabe investir, não sabe. Então, lá, depois de um ano de trabalho, você junta duas pessoas, uma tem dinheiro, outra tem um conhecimento, monta uma fabriqueta. Tá? E aí vão trabalhar. Um ano não ganha dinheiro, um ano está investindo, está criando. O ano seguinte ganha dinheiro. Aí no final do ano, aí chega a hora de repartir o dinheiro. O santamariense, ou que não seja de Caxias, simplesmente vão repartir o dinheiro ganhando, tá? Reparte o dinheiro e se afasta e acaba a empresa. A diferença de Caxias é exatamente o contrário. Ele já é empreendedor por natureza, até porque tem uma ascendência italiana muito forte. Lá, eles se juntam, um tem dinheiro, outro conhece. Então, vamos fazer uma coisa que um sabe fazer, uma outro tem dinheiro para poder fazer. Tá. Trabalho, batalha um ano, não salva a empresa, cria um produto, um nome, papapá. Aí fecha o ano, tá. Muito bem, muito obrigado, vamos de novo, né? O ano seguinte, trabalharam tão bem que sobrou dinheiro. Mas na hora de repartir, tu já viu o gringo repartir? É difícil. Na hora de repartir, chegava na reunião final do ano, contando contabilmente os resultados, na hora de repartir, brigavam entre eles. Nenhum queria abrir daquele dinheiro que tinha ajudado a tá. Brigavam, e aí, em Santa Maria, brigavam e acabava a empresa. Brigavam lá, e cada um saía para um lado e outro para o outro lado, cada um montava uma empresa. Então aqui terminava a empresa única, e lá uma virava duas. A diferença, então, cultural de Santa Maria para Caxias, e tá, bem que Santa Maria podia ser igualeira, tá? Mas sobrou alguns lá teimosos, tipo Marião assim, que bom que sobraram. Muito bairrista. Mas tirar Santa Maria é muito difícil. Já tive muitos convites, fora Santa Maria, muitos convites. Mas eu sou bairrista, não nasci aqui, mas vivi aqui. Então, estou por aqui. Me sinto bem, faço o que eu gosto, crio muitos produtos que inéditos no mundo. Para te termos uma ideia, tem produtos patenteados por nós aqui para plantio, cultivo da cana e plantio e cultivo do café. Tem cana aqui no sul? Não tem. Tem café aqui? Não tem. Mas a minha imaginação, aliás, até a dica da passagem, se eu estivesse lá, ia pegar os produtos existentes, ia dar uma melhorada e relançar. Como eu estou longe, me permite a imaginação voar. Então eu faço minhas criações, vou lá e testo. A maioria das vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu não me encabulo por isso, não. Só não faz, quem não tenta nunca vai fazer nada. Eu tento, se não der certo, problema meu, mas eu vou desistir? Não, eu vou reciclar as ideias, o produto e vou de novo. Tem bastante resiliência para isso, entendeu? Para continuar. Então, a Agrimec está no porte que está hoje, exportando para mais de 40 países. Nossa, a é muita coisa. Nascida aqui no nosso chão, tá? Pelas minhas mãos e pela minha teimosia. Hoje, chamo mais bonita, a resiliência. Mas é pura teimosia, guri. Eu sei, eu imagino. E uma das coisas, um dos segredos do seu sucesso é a primeira fala que o senhor falou, ajudar pessoas. Eu acho que esse é um propósito, eu tenho também isso como propósito. E eu sei que quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Outra coisa que o senhor falou aí, eu sou teimoso, sou resiliente. Precisamos ser muito resilientes. Quem é empresário, a Odmara também sabe disso, né? Tá aprendendo comigo. Então tem um belo exemplo, né? Tem o pai ali que está sempre ao lado, ajudando, mas que a gente precisa, né? Respirar fundo, contar até 10, porque não é tudo só maravilha. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o fulano tá bem. Tá bem, mas aí tu vê só o que está por fora, mas e lá dentro, será que tudo está bem? Porque sempre vamos ter dificuldades também, né? Quanta coisa eu tentei fazer, com bons propósitos, não deu certo. Chegou ao ponto de eu arrendar uma terra, um terreno para ir plantar, porque eu criava
os produtos diferentes que não existia igual, ia lá, pedia um amigo lá, ou alguém da agricultura, me presta um trator e um cantinho técnico me interessar meu produto. Não, meu trator é muito fraco, vai quebrar, o teu implemento é muito pesado, arrumavam qualquer desculpa, qualquer mesmo, e não me davam uma chance de testar um produto novo que eu estava fazendo. O que eu fiz? Tá, como diz teimoso que eu sou, eu vou arrendar um pedaço de terra e vou plantar e ter o meu laboratório. É ali que eu vou testar minhas máquinas. E foi o que eu fiz, guria. Tem máquinas que eu criei, lancei não lancei. Criei, levei para o meu sítio, então, né, que eu tinha arrendado para plantar. Levei lá, não funcionou contente, sumiu, não apareceu nem para denegrir os demais produtos cuja marca Agrimec já estava sendo reconhecida. Então, eu lutei bastante para isso. E como é que o senhor faz 40 países? Como é que o senhor tem alguém, um representante que faz esse trabalho? Nós temos as pessoas que viajam ao mundo, mas nós temos a internet hoje. Isso é Tá? fantástico. Como nossos produtos passaram a ser conhecidos, a marca Agrimec hoje é mundial, os produtos Agrimec, tem alguns, inclusive, são inéditos no mundo, só eu faço até hoje, produzo. Nossa. Entendeu? Então, tem por exemplo, a África, lá, os países lá, tudo a fazer. Eu estive lá com o pessoal, trouxe o pessoal de lá aqui para conhecer, mostrei como é que produz aqui, levei para lá. Hoje eu criei um problema para eles, porque eles plantavam de qualquer jeito no terreno que existia. Esse terreno que existia lá da natureza, totalmente irregular. Então plantavam, andava mal a plantadora, andava mal o pulverizador, andava mal a colhedora. A colhedora colhia por cima e deixava os resíduos da plantação pronto para colher no chão, por causa das irregularidades e a plataforma da máquina não pegava. O que eu fiz? Eu criei uma plana, corrigi o terreno e eu criei um problema para eles. Quem tinha plana, colhia, quem não tinha, colhia menos. Eu criei um problema. Eu pensava vender 30 planas que eu criei. Tem mais de 5.000 planas vendidas. Nossa. Lisete, tem uma diferença entre invenção e criação. É importante Pois é, eu gostaria até que claro. vocês falassem sobre isso. A invenção Não, é... Deixa com ela. Não. Estou te passando a palavra. Obrigada. Invenção e criação. Então, vamos lá. Quando tu aperfeiçoa algo que existe, na verdade, tu está fazendo uma inovação de algum modelo de utilidade. É isso que a Agrimec fez no decorrer dos 50 anos. Então, você tem lá um produto rudimentar para uma capina mecânica. Da forma como estava, ela não atingiu os resultados que o produtor esperava. Então, tu tem que fazer o quê? Estudar aquele implemento, aquele protótipo, aquele equipamento, e aí resolver, achar os insights, as soluções e resolver o problema daquilo ali, aperfeiçoando ele. E aí tu vai aperfeiçoando e tu vai acertando o seu modelo de utilidade, como nós chamamos. E aí é que está a inovação. A inovação entra nesses aperfeiçoamentos dos modelos de utilidade. Foi isso que a Agrimec fez com uma quantidade bem significativa de implementos agrícolas e permitiu o crescimento dela. Então, a gente tem muitas histórias para contar e viver a indústria numa região que não é da indústria, que não respira o ar da indústria, e viver a indústria num país tão instável politicamente ou economicamente, né? Tem ciclos aí, ciclos de recessão, ciclos de hiperinflação, e tu tem que continuar desenvolvendo isso, porque tu tem alguém que precisa, né? Tu tem um produtor que precisa do resultado, o implemento tem que ser um resultado financeiro para o cliente, que no caso é o produtor que está lá no sol, na chuva, né, enfrentando intempéries. A gente não sabe como é que vai ser o ciclo, como é que vai ser o ano, e é nesse chão, é nesse solo que está a Agrimec há mais de 50 anos. Já pensou? É uma trajetória, né? É o legado que está na capa do livro, né? Do livro Legado Criativo. Por falar nesse legado aqui, nós tivemos alguma dificuldade em
porque não podia ser um livro muito extenso, muito, né? Pegamos os 10, tivemos um debate, um estudo lá, pegar os 10 principais produtos, os que mais desafio nos trouxe, tá? E o que eles estão fazendo hoje. E aqui, então, tem desde o ensaio, desde como é que é? Do start que deu para criar o produto, até tudo como foi, como evoluiu e como ele está trabalhando no campo hoje. São 10 produtos inovadores, dentre tantos criados. Eu criei, entre criação e inovação, mais de 100 produtos. Nossa, Tá? é muita Só que coisa. muitos produtos foram criados, de 2 ou 3 produtos viraram um só, tipo assim, faz 3 operações numa operação somente, a gente foi sempre aperfeiçoando. Uma coisa que a Agrimec tem é muita criatividade. Eu sempre fui muito curioso, desde muito pequeno, desde muito nossa. pequeno, muito curioso. Eu sempre queria ver fazer, queria fazer melhor, e trazemos amigos, lá, puxava as brincadeiras, eu criava o carrinho de lomba, eu arredava as pedras, eu fazia o caminho, eu liderava isso aí. Isso eu trouxe para dentro da fábrica. Tá? Cheguei em Santa Maria, fiz o exército, tal, virei taxista. Eu comecei aqui como taxista. Taxista? Taxista, Olha. sim, com muito orgulho. Admiro a profissão. Tá. Diga onde que era o teu ponto de táxi? Nos anos 14, em frente ao Teatro Tupi, o Ravos ali. Ah, Naquela sim. esquina ali, milhares de noites eu passei ali, acordado assim, um soninho assim. Se alguém ia caminhando e parava no lado da porta assim, eu levantava, sabe? As ordens. Era na Avenida Rio Branco? Era uma corrida a mais na volta do dia. Eu trabalhava de noite, guria, e não deixava de estudar. Eu cheguei a dormir no caminho. Eu dormi no acampamento com um passageiro dentro do carro. Dormi no acampamento. Estou dirigindo, de repente me acordo e olho acampamento, conheci as ruas, passava do ponto de táxi até a rodoviária. Olhei o relógio, 15 para 5. Bom, nessa hora o pessoal vai para a rodoviária. Olhei para trás, um casal com uma mala entre eles. E eu agora vi, ó, sei lá com que cor eu fiquei. Eu vou até a rodoviária. Na pior, sim, devo acertar. Cheguei, encostei na rodoviária. Tá, perfeito, encostei, abri a porta para eles descer assim. Quanto é que é? Naquela época se cobrava por zona, daqui até Pé de Plátano, é o final da segunda zona, por exemplo. É a zona daqui até ali, tá tudo mapeado. Passava da zona, cobrava sempre a zona da chegada. Quando saía de uma zona, passava para a zona neutra e passava para outra, para receber daqui, que corrida bem bonita, bem boa. Mas, quanto é que é? Não sabia onde eu tinha pego. Digo, puxa vida, cobrei o mínimo. No mínimo, pegaram o nome, foi embora. Eu vim para casa. Vim para o ponto. Na segunda quadra da avenida, na ponta ali, na frente do Ravos ali. Não encostei no ponto. Encostei do lado, digo, não, sou necado, estou até mais, eu estou dormindo no caminho. Encostei ali, e encostei o ônibus e dormi. Era de manhã, a sombra do edifício me protegeu. Pelas 4 da tarde, me acordei num suador, dentro do carro fechado. Olha, eu me dei conta quanto eu arrisquei minha vida para poder ser alguém um dia. Mas aí que está o seu grande legado, né? Ser alguém um dia, poder inspirar pessoas, poder contar a sua história, poder mostrar para o mundo, não é para o Rio Grande do Sul, não é para Santa Maria, é para o mundo. A sua trajetória é um motivo de muito orgulho. Imagina tudo isso naquela época e ainda ter força para trabalhar, ter criatividade, que, nossa... Estudava muito. Quando a gente pensou em fazer essa coletânea, porque na verdade o livro é uma coletânea, tu lê ele muito rápido. Ele traz o quê? Ele traz imagens que nós tivemos que resgatar e buscar em arquivos e tentar reconstituir algumas coisas, porque pelo tempo já não tinha mais. Só quer pegar o meu aqui? E nós pegamos... Então, a gente fez uma busca, né, uma pesquisa de muito material ilustrativo e contar onde teve aquele momento do estalo, onde as coisas foram se acertando para um produto criar forma. Então, a gente fez uma coletânea, a gente selecionou 10
produtos, e a gente foi contando ele nesse período dos 50 anos. Começou por esse, foi para aquele, evoluiu para um outro, e chegou... O final é um retorno à primeira história. Tá? Porque é um produto que saiu de linha por mais de 30 anos e depois retorna. Porque a agricultura se reinventa também, Lisete. Os mercados, gente, se reinventam. Então, a agricultura que no passado ela era mais orgânica, mais sustentável, hoje tu está tendo esses retornos, tu está tendo espaço para fazer esse tipo de produção. Então, teve um produto nosso que voltou à linha, e ele é a primeira e a última história, quer dizer, para mostrar o quanto isso é cíclico. Para quem é da administração, para quem está na área do agro, da agronomia, enfim, quem está no nosso espaço vai perceber nas histórias e nas entrelinhas exatamente isso que eu estou te falando. Tá? Então, a gente deixou um registro. E a pessoa que fez para nós, o arte finalista, que fez a diagramação do livro, ele foi muito inteligente e hábil. Ele construiu o nome aqui, ele construiu uma logo, né? Legado Criativo, botou uma lampadinha com estalinho e tal, mas ele deixou o legado ativo. Se tu for ver, é legado, o CRI é mais apagadinho, e o ativo, sim, porque ele olhou para o seu Marião e disse assim, bom, com 83 anos e ainda estar ativo, a gente vai contar as histórias, mas ele continua sendo um legado, acima de tudo, ativo. Eu achei muito interessante o diagramador aqui, né? Fez essa obra. Começou com a capinadeira rotativa, essa capinadeira aqui. Aqui está uma lavoura, olha lá o céu lá, é o mesmo, né? Essa foto aqui, isso aqui antes. Aqui é para ser uma lavoura de soja. Tu acha que a soja ia crescer no meio dessa... Sim, isso aqui. Mas olha aqui, aqui está aqui, ó, com a capinadeira. Sobrou só a soja. O inso todo foi eliminado. Nessa época aqui, não havia... dá para ver aqui também. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal a capinadeira. Gente, ó, essa capinadeira aqui que está aqui no livro, tá? Depois a gente vai dar dica para você onde é que você pode comprar esse livro para você se inspirar aí no final de semana ou para o seu presente de Natal. Então, como tu viu aqui, a lavoura perdida e a lavoura salva, com essa capinadeira. Mas, quando ela ficou pronta e trabalhando e divulgada e salvando lavouras, chegou uma coisa que não, totalmente incontrolável para mim. Chegou o herbicida, com a Monsanto, com a Jato, pulverizando a Monsanto com o produto. Passavam na lavoura assim, secava tudo que não era soja e sobrava soja sozinho. Fazer o plantio direto ali. Plantio direto nem se fala. Entendeu? Então, de uma hora para outra, eu fiquei sem produto para fabricar. Um erro grande como empresário, posso falar isso agora, é até bom porque o pessoal ouça. Um erro grande que um empresário possa ter é criar um produto único, com uma única função e sazonal. É pedir para morrer no ano seguinte. Tá? Eu mesmo sendo professor da universidade, muito entusiasmado com o projeto da capina da soja, que não havia herbicida, eu me atraquei de não desenvolver. Eu passava o ano todo fabricando as máquinas para vender na época do capina. E isso eu lembro muito bem que eu lecionava na Universidade Federal de Santa Maria, lá na extensão entre as máquinas. Esse dinheiro daqui e de lá sustentava meus empregados e eu fui fabricando e estocando para vender na época da capina. Na época da capina tinha surgido a Monsanto com herbicida e me deixou estocado de máquina, que eu tinha feito financiamento, tinha buscado crédito em bancos, etc., para vender, para pagar com a safra das máquinas. Esse estoque de 136 máquinas veio quase 5 anos para desovar aos pouquinhos, vendendo quase de graça. Então, a Agrimec, o seu Marião, passou por grandes perengues ao longo dessa... Mas me mantive, batalhei bastante, economizei o que pude, fui sempre... Nunca deixei de pagar os impostos. Quando atrasei, paguei com multa, mas paguei tudo, entendeu?
Mas estamos aqui, 50 anos depois, eu e minha filha aqui, que me ajudou muito desde que ela cresceu, sempre, sempre do meu lado, sempre, sempre. E Tá? como é difícil hoje, por exemplo, as empresas ter essa longevidade, né? A indústria também. Se a gente for fazer uma análise, assim, a gente vê que muitas ficam no caminho, não se reinventam, não fazem nada. Eu, às vezes, quando eu passo em umas empresas que eu vejo, que eu trabalho muito com os empresários, eu fico pensando, não, essa empresa aqui acho que não vai durar muito, e realmente não dura muito, porque ela não se reinventa, ela não pensa, ela não planeja para o futuro, ela fica focada, como o senhor disse, ela fez um produto, mas eu já tinha que ter pensado numa, né? Por exemplo, muitas empresas são criadas, desenvolvidas e morrem com seu dono. Tá? A minha empresa, daqui a 200 anos, Tá otimista, daqui a homem. 2 centenários, daqui a 2 centenários, quero meus tataranetos tocando a fábrica. Ah, mas vão estar, com certeza. Essa nasceu para ficar. E eu lhe digo uma coisa, o senhor tem aí um belo exemplo, né, o de Mara, porque eu até ia fazer essa pergunta para ela, como que ela, mulher, né, dava aula numa universidade, de repente mudou para uma coisa totalmente diferente, que é a indústria, que é um trabalho que normalmente, hoje sim, já tem algumas mulheres, mas na época, acho que tu veio, ainda não tinha tanta gente mulher, né, em fábricas, assim. Mas veja bem, uma fábrica no porte que a Grimec tem hoje, ela necessita de um departamento de marketing e de RH muito forte. Tá, então, nessa área, a especialista está aqui. Ela me ajuda na estratégia de marketing, principalmente, mas ela ajuda no RH, ela ajuda na seleção de pessoas. Ela está do meu lado. Às vezes tem um pepino muito chato de resolver, tem que mandar um amigo embora, papai, vai lá e te vira. E ela vai e faz. Ah, mas é isso aí, mas isso é assim, ó, é uma coisa, é um mérito dela, assim, de vivenciar isso, né? E também lhe auxiliar nesses momentos, né, Odimara, que não é fácil às vezes. Veja bem, eu fui de uma certa forma meio filha única por um período. Meu irmão é muito mais novo que eu, mais de 10 anos e meio, quase 11. E teu irmão trabalha na fábrica também? Hoje não. Ah, tá. E eu tenho um irmão mais velho também, mas ele também tem uma diferença grande de idade. Mas eu fui embora para São Paulo. Eu me formei muito nova na Federal, eu tinha 20 anos de idade. Eu sempre quis fazer arquitetura. Eu gosto da arquitetura. Eu gosto mais da parte do urbanismo. Geralmente, arquitetura e urbanismo, eu gosto da área de urbanismo, que não tem a ver com agro, se a gente for pensar. Sim, né? verdade. Mas não tinha arquitetura na Federal de Santa Maria. Quando eu prestei o vestibular, esse curso não existia. O curso veio nos anos 90, eu me formei em 1988. Me formei em Comunicação Social e Relações Públicas. E com 20 anos de idade eu já estava formada. E, de uma certa forma, eu me formei, eu não tinha mercado para relações públicas em Santa Maria. Fiz uma primeira seleção minha, foi em Santa Cruz do Sul, numa fumageira. Olha só! Eles precisavam de uma relações públicas lá. Eu acabei não ficando, não queria ir para Santa Cruz e eu desisti da seleção. Passei na primeira etapa, tinha uma segunda e eu não fui na segunda. Pensei em ser, então, aeromoça. Vou trabalhar na Varig, porque a Varig, né, era muito forte naquela Eu época. me lembro da Varig, nossa. Também passei na primeira seleção e não fui na segunda. Assim, mas o que eu quero na vida? Eu era muito nova, recente, há 20 anos, tinha um canudo de formado, gente. Aí fui para a Grimec e fiquei trabalhando na fábrica. Assim, mas eu preciso de experiência de vida. E aí eu fui para São Paulo. Eu e a mala. Fomos eu e uma mala para São Paulo. Anos 90, era 1992, final de 92. E eu fui fazer a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu me apaixonei pela área do marketing. Achei uma área muito inteligente, muito estratégica. Entender realmente que marketing não é essa propagandinha para vender qualquer coisinha. É você olhar para o cliente, entender o que o seu cliente quer como necessidade. Qual é a dor que ele tem. Exatamente, e tu saber lidar com isso. Né? E eu fiquei 8 anos em São Paulo.
E as coisas não caminhavam bem para o Brasil naquela época. Era a hiperinflação, um período bem difícil. Me lembro do Fernando Henrique estabilizando daí com o Plano Real. Quando eu retorno para Santa Maria, Lisete, eu terminei o meu mestrado daí. Aí eu fiz a escola superior e aí fui fazer um mestrado. Sim, eu vou dar aula. Eu resolvi fazer mestrado. Trabalhava em São Paulo, mas com o objetivo de dar aula numa universidade. E isso o seu Marion me inspirou bastante. O dom da mestria, né? De gostar de dar aula. E eu gostava. Então, vou trabalhar numa universidade. Vou fazer mestrado. Quando eu apresento a minha dissertação de mestrado, concluídas as etapas, sim, agora... E eu dava aula em São Paulo, numa faculdade anglo-latino, assim, mas eu quero fazer uma outra, quero buscar um outro lugar. Abro uma seleção na na Federal de Santa Maria para professor substituto. Eu disse, a primeira experiência em concurso público, né? Vai que passe, e passo. E aí acabei voltando para Santa Maria, mas era um transitório na minha vida. Eu ia ficar 2 anos para dar aula como professora. Nesses 2 anos, eu mudei a posição do meu Jeep. Eu tinha um Jeep naquela época. Em vez de ir para a universidade, eu estava indo para o Distrito Industrial. E indo para o Distrito Industrial, era olhar um distrito abandonado, um distrito jogado à própria sorte, um distrito totalmente ausente da presença do Estado. Então, eu acho que nós tínhamos o pior distrito industrial do Rio Grande do Sul, porque ele não tinha gestão. E aquilo me indignou. Eu falei, não, depois de 8 anos de São Paulo, aprendendo tanta coisa, a gente vai se mobilizar, a gente vai dar voz para isso aqui. E aí nós fundamos uma associação. Seu Marion foi o primeiro presidente. Olha só. Presidente de honra, porque foi o empreendedor desbravador do Distrito Industrial. Primeiro a entrar no Distrito. E eu fui aquela que costurou a revitalização do Distrito Industrial. Então, entrei para a associação, trabalhei diretamente com ele para revitalizar o distrito, uma coisa que eu gostava, lembra que eu te falei que eu gostava do urbanismo, da arquitetura? E aí entrei para a Agrimec, de lá não saí mais. Nossa. Gente, nós vamos a um rápido intervalo, já passamos do horário do intervalo, mas está tão bom o nosso bate-papo, né? E a gente volta em seguida com mais legado aqui do nosso querido convidado, Odilo Pedro Marion. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje a gente vai espichar um pouquinho mais, a gente está com um convidado especial e depois a gente vai encerrar, né, mais tarde um pouquinho, para o Renato Oliveira, que está lá na Brigada Militar, fazendo acompanhamento lá da inauguração do museu, enfim, de tudo que vocês já ouviram aí a tarde toda na Rádio Membuí. Mas nós vamos até 15 para as 9, mais ou menos, aí, então você pode participar conosco, compartilha a nossa live. Eu ainda não compartilhei todas as lives. Depois do programa, vou compartilhar nos grupos também e você compartilha nos seus. Estamos com o seu Odilo Pedro Marion, ele que escreveu o livro Legado Criativo, né? E junto com a Odimara Marion Lambi, ela que é também uma das diretoras da Agrimec, e a gente está falando aí sobre esse legado, sobre essa experiência de vida, que você pode tirar vários insights. Como eu falo sempre para você, pega papel e caneta e tudo que você achar importante, anota, porque quando a gente anota, a gente grava e a gente vai à luta e consegue. Então, vamos seguir falando aqui com o seu Odilo Pedro Marion. O que mais que o senhor gostaria de compartilhar conosco dessa sua trajetória? Bom, se eu contar tudo que eu fiz e do jeito e tal, é um pouquinho difícil de alguém que está fora do ramo acreditar. Porque realmente eu passei trabalho, muito trabalho, por ser incompreendido. Meus produtos podiam não agradar. Eu criei muito produto novo. E criar produto novo tem sempre que acompanhar o dia seguinte, correr longe, atravessar quase outro lado do mundo e ir lá para corrigir algum defeito de um produto novo. Mas, então, um produto que deveria virar
como é que é, um motivo para a empresa ter lucro e crescer, virava um custo a mais. Então, mais pessoas especializadas viajando, mais gente tocando. Hoje os nossos produtos estão na internet, o mundo todo está vendo. A marca Agrimec, hoje, onde falar Agrimec, todo mundo sabe. Verdade. Que é uma fábrica de implementos lá do sul do Brasil. Tá? Então, eu tive muita, vou dizer bem certo, dificuldade de copiar. Eu gosto de criar. Tá? Então, eu estou aqui no sul, então não tem cana, não tem café, mas as máquinas mais sofisticadas de plantio de cana e café são fabricadas em Santa Maria. Qual é o motivo? Por quê? Se eu estivesse lá, ia aperfeiçoar o que existia fabricado pelo pessoal de lá. Como eu estou longe, eu tive a possibilidade de criar. Então, eu vou fazer assim, deverá dar certo. Tá? Ia lá, às vezes algum ajuste, voltava e ia de novo. A máquina está no mercado hoje, máquina moderna. Tem máquinas que eu criei aqui, não tem no mundo. Plantio direto de cana não tem. E hoje está direto, a cana não se planta mais da forma antiga, com feixe de cana embaixo do braço, um facão, fazendo um sulco, com 10 operações, 5, 6 operações. Hoje, com a minha máquina, faz uma operação, faz todo o trabalho. Nossa. Tá? Se é 2 linhas, 3 pessoas. Se é uma linha, 2 pessoas. Todo o trabalho deixa plantado, prontinho, pronto, dessa forma. Então, quem vive no mercado da cana, nesse momento está bom, mas teve épocas muito ruins. Quem estava bem preparado e conseguindo produzir a um custo menor, estava no mercado. Os demais estavam se entregando, desistindo, repassando grandes fazendas para um terceiro mais, como é que é, mais aquinhoado, mais preparado. Então, assim que eu estou lá longe. Tá? Daqui de Santa Maria para longe. É bom isso aqui. Eu quero isso, eu quero muito mais. Tá? E novas ideias vão chegando por aí. Não, eu imagino, né? Porque a sua criatividade, eu já vi o senhor falando em outro livro, eu já vi o senhor falando. Eu disse, nossa, é incrível, né? A pessoa ter essa vitalidade, ter essa criatividade, essa coragem, essa energia, porque muitas pessoas chegam numa certa idade e se acomodam, parece que morreram, que não tem mais uma vida ativa, né? E como é bom ver pessoas assim, né, Odmara? Eu vou te dizer que muita gente não se prepara para a aposentadoria. Exato. Né? A aposentadoria chegou e a partir da agora o que eu vou fazer? Não tem noção do que vai colocar na vida, né? Porque eu acredito que tudo são ciclos, sabe, Lisete? A gente vai ficando mais lento com o passar dos anos. Sim, gente, é fato. Mas o lento não significa uma pessoa sem atividade, não significa uma pessoa sem desafios, não significa uma pessoa sem sonhos, sem metas ou projetos. Então, nesse ponto, o seu Marion sempre foi muito otimista, né? Porque ele sempre gostou do que ele faz. Ele gosta da mecânica. Enquanto tiver mecânica por perto, e eu vou te falar, na indústria metalmecânica é barulho, né? Nós temos o ruído da chapa de aço, enfim, tem barulho lá bastante. Mas quem é da mecânica, o barulho é uma sinfonia, gente. Claro! Então, o que eu percebo, se o seu caso for a saúde ou outro setor, é isso que é importante. Não se desvincula totalmente, cria outras coisas para fazer e permaneça até onde der para permanecer. Então, a gente está indo, né? Entre tombos e levantadas, estamos aí. A atividade com objetivos, de preferência criativos, em que a gente tem uma ambição, mas o sacrifício é maior, porque não está copiando, está criando. Tá? Isso faz uma sobrevida maior. Isso não tem preço. Não, eu estou pensando lá na frente, eu quero chegar lá. Se eu me aposento, me jogo no sofá e pego um controle ali, eu não estaria mais aqui. Há muito tempo não estaria mais aqui. Se eu estou aqui, agradeço exatamente a atividade permanente que eu tenho
pensando no futuro, resolvendo problemas. Até às vezes eu digo assim, me arruma um problema que eu quero resolver. Olha só que legal. E olha, eu vejo muita gente, eu conheço muita gente que simplesmente parece que morreu, né? Que tá lá e cria doença. Eu tenho uma pessoa da família que é assim, que trabalhou numa prefeitura a vida inteira, se aposentou e tá lá. Sempre, tu pergunta como é que tá, eu tô assim, eu tô assado, eu tô não sei o quê. Aí eu falo, tá, por que tu não faz um pilates, faz um exercício, faz uma caminhada? Ah, eu tenho que comprar remédio. Tá, mas se tu fizer um exercício, se tu pensar, se tu fizer alguma coisa diferente, tu vai gastar menos em remédio. Ah, não, só quando, sabe? A pessoa fica ali remando, em vez de tá criando, eu tô sempre pensando lá na frente, eu não consigo ser acomodada, sabe? Tu falou uma coisa importante, porque, bom, quem é da neurolinguística sabe melhor do que eu, mas na vida tem dois caminhos: é a crença limitante ou é a crença capacitante. Para que lado que tu vai? Se tu botar barreiras, tu tá se limitando. Então, eu cheguei aos 50 anos de idade, vou aprender inglês, mas agora, o que eu vou fazer com isso? E se amanhã vem uma oportunidade para ti? Olha, vamos viajar para não sei aonde. E tu, de repente, precisa de alguma coisa. A gente não sabe o amanhã, gente. Agora, se tu não se capacita, vai para as crenças capacitantes, que elas vão fazer o teu mundo, vai fazer surpreender. Agora, as limitantes vão fazer isso que a Elisete está dizendo. Tu vai enxergar a dor. Tu vai enxergar a escuridão. Tu vai enxergar a vontade de não fazer nada. E é dar desculpas para qualquer tentativa de fazer algo, né? Exatamente, eu vejo muito assim. E as oportunidades só acontecem quando a gente está ativo. Hoje, por exemplo, eu entrevisto muitas pessoas. Esses dias eu entrevistei o cônsul de Moçambique, vários cônsuls, várias autoridades, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, e tudo pela internet, e ao vivo aqui, né? E várias pessoas que me procuram para várias coisas, consultoria, enfim. Ontem eu estava em casa e no Instagram me chamou um brasileiro que está em Manhattan, trabalha lá, trabalha com consultoria, desenvolvimento pessoal e coisa. Ele falou assim, Lisete, a gente já se falou? Eu falei, não. Aí ele disse, eu sou, tu é da onde? Tu é de Porto Alegre? Eu disse, não, sou de Santa Maria. Aí ele falou assim, não, eu trabalhei muito com couro, eu ia muito em Santa Maria, porque tinha o curtume, blá, 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 e hoje o couro já não dá mais, né, porque hoje tem couro fake, aquela coisa toda. E eu tô aqui em Manhattan, e hoje eu só trabalho com consultoria, com desenvolvimento pessoal, e não sei o que, não sei o que. E eu queria marcar uma reunião contigo. Ele disse, eu falei assim, reunião? Eu queria falar contigo. Podemos fazer uma reunião, que era ontem? Eu disse, eu não posso. Eu disse, tá, amanhã eu dou um jeito, tipo 10 horas. Ele disse, tá, 8 horas aqui nos Estados Unidos, ok, tá. Aí hoje de manhã ele entrou, fizemos uma live. Não, Lisete, sabe que eu te acompanho há muito tempo e eu tô querendo formar alguém no Brasil. E eu queria te dar uma oportunidade. Eu não quero ganhar nada, não quero cobrar de ti. Tu não precisa investir nada. Mas eu queria ter alguém aí no Brasil. Eu quero te dar uma oportunidade. Eu vou te mandar meu material, ficamos conversando uma hora. Dá uma olhada. Se fizer sentido para ti, vamos fazer uma parceria. Eu disse, muito bom. Já me mandou um monte de coisa. Eu disse, no final de semana eu vou olhar. Então, as oportunidades acontecem quando tu... Para quem merece. Exato. Porque tu também, eu também sou assim. Eu faço tudo pelos outros. Eu não deixo, se alguém me diz assim, Lisete, eu precisava estar no programa, mas eu não tenho dinheiro. Eu disse, tá, vai lá que eu dou um jeito. Eu pego e dou um jeito, sabe? Eu acho um espaço, eu faço alguma coisa. Eu consegui colocar uma catadora de lixo na incubadora social da Universidade Federal de Santa Maria. E hoje ela cria maravilhas. Eu tenho quadros dentro da minha casa que ela criou. Artista? Quadros, eu tenho necessaire, as coisas que eu viajo, tudo ela que faz para mim, porque hoje ela dá aula nesses cursos de artesanato.
Então, eu indo lá, inclusive fui a primeira a entrevistar os catadores de lixo. Então, são coisas assim que a gente tem que começar a enxergar o mundo de forma diferente, né? E eu vejo que o seu Odilo Marion já há 50 e poucos anos já tinha uma visão de futuro, né? A gente tem que ter essa visão, tem que ter essa vontade, assim como o Dimara, que está desenvolvendo projetos belíssimos. Aquele dia eu vi tu falando que iam formar pessoas, né? E eu fiquei pensando, nossa, quem em Santa Maria está fazendo isso? Dando oportunidade para as pessoas, não é só sobre dinheiro, mas é também sobre qualidade de vida, sobre educação, aquilo que realmente faz sentido para as pessoas e que vai ajudar, né? Então as pessoas pensam muitas vezes, eu tenho que dar só dinheiro. Não, o dinheiro tu dá um dia, no outro dia aquilo já, é pouco, eu podia ganhar mais aquilo, aquele bônus. Agora, se tu der educação, se tu der outros incentivos, aquela pessoa vai sair com muito mais alegria, com muito mais vontade de trabalhar, né? Sabe que a Grimec hoje está com gente fora do Brasil. Já pensou? Pessoas especializadas, vendedores, treinados, bem treinados, conhecedores profundamente dos produtos que nós temos. Estão levando imagens, estão levando protótipo no papel. Sim. As nossas marcas são grandes, né? E está dando certo. Tu falou agora Moçambique? Uhum. Acho que tem gente lá hoje, né? Estão montando os carretas. Moçambique. Foi os carretas e eu mandei os caras fazer a montagem lá dos carretas. Moçambique, Buriana, África, lá. E aqueles países africanos lá. Tá? Inclusive tem algumas vendas que estou fazendo para a Europa lá, com destino à África. Eles compram de nós e estão né? Entregando para a África. Tá? Intermediários. Olha só. Tá? Mas eles estão perto lá, eles fazem. Eles têm preço especial para revenda, né? Então, se a margem pode tocar lá. Se o cara ligar para nós aqui, um consumidor vai ter o preço que terá deles lá. Perfeito, é isso que tem que ser. Então, aí, senão, tira eles do mercado e eles não me compram mais. Bem assim. O setor do agro é interessante, tá? Porque aonde tu produz, tu cresce, né? Tu gera comida, tu alimenta uma população, enfim. Muitos países da África tiveram guerras civis, então tem alguma dificuldade. Então, alguns países muito pobres, que realmente a questão da fome ela é bem significativa pelo contexto histórico dessas regiões. Sim. Outra coisa é a forma como eles se apossam da terra, que é diferente daqui, tá? Então, diferente a terra tudo é o governo. O governo é o dono da terra, ou então eles têm uma tribos, é de uma tribo, de outra tribo, e aí eles brigam, aí resolvem não produzir nada, é particular e tem essas situações. Só que a Europa, e nós temos contato, existe um programa chamado Food Security, que é segurança alimentar. Tem um bracinho da ONU nessa história, de fazer com que haja uma transferência de tecnologia, não do maquinário, mas a tecnologia de produção. Eles têm que aprender a produzir a terra. E nessa de produzir a terra, quais os equipamentos que eles vão precisar? Qual a tecnologia, né, de maquinário? Normalmente aí entra o governo fazer compra. Mas antes tu sabe fazer um preparo de solo? Porque aí tu vende o implemento, ele fica parado, sabe quando tu estaciona? E ele não efetivamente ele não está produzindo, porque não houve o know-how de fazer com que eles saibam trabalhar essa terra. Então, essas cooperações hoje, o que está dando certo na África são esses países que estão fazendo esse trabalho de capacitação das suas, ou das tribos, ou enfim, das suas comunidades para poder resolver isso aí. E vou te falar, a África vai dar um salto muito grande nos próximos 50 anos, a gente sabe disso, tá? A gente consegue acompanhar um pouco desse mercado. É que as pessoas, quando falam em África, só veem pobreza, mas também não é só a pobreza que tem na África, tem lugares lindíssimos. Tem riqueza. Comparando com o nosso
o Rio Grande do Sul, principalmente, que é mais um pouco do que o Brasil, lá tem tudo por fazer. Tem que chegar lá e ajudar a fazer. Tá? E as nossas máquinas chegam lá, são super, super, super modernas. Pois é, e Às vezes a são gente valorizadas. vai lá, sempre tem algum líder que é o proprietário, tá, metido a político, coisa e tal. Pegar um desses assim do teu lado, eles fazem aquelas lavouras produzir, tá? Pega as nossas máquinas, corrigem aquele solo. Nossa, é Olha, maravilhoso. tu olhar, por exemplo, a linha de produtos da Agrimec é para preparo e conservação do solo. São muito ligados isso aqui. Tá? Eu estou criando máquinas mais ainda para conservar, acabar com semideserto, terrenos em desertificação. Estou criando máquinas para isso. Patenteei, tá? Já está grandes órgãos, como é que aquelas dos Estados Unidos lá já estão de acordo e começamos a divulgar agora. Tá? São micro açudes. É um açudezinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Cai a chuva, fica. É que isso não está no livro, tá, Lisete? Mas Pois é um projeto, é um projeto, não, é um produto. Que legal. O nome do produto no Brasil vai se chamar Meia Lua. Na Europa, Half Moon. E lá na Nigéria, na língua local, vai se chamar... Ai, me ajuda, como é que é o nome do produto? Ai, para aí um pouquinho. Rabinwata. Rabinwata. Como o formato do produto, quando se faz com máquina, tá? O formato é o rastro de um elefante. Então a gente criou um nome para nós que é Elephant Foot, tá? Pé de elefante. Olha que Mas legal. chegou lá num certo lugar, o elefante sagrado, papapá, tivemos que mudar o nome. Ah, mas é assim. A gente tem que se adaptar. 20h44, a gente está chegando no finalzinho. Eu queria que a Aldimara passasse as informações aonde o pessoal pode comprar o livro e queria que, para fechar, depois da Aldimara passar os contatos, tudo, o senhor deixasse um incentivo, né, para esses jovens que estão aí na universidade, uma palavra sua para nós fechar com chave de ouro no nosso programa. Deixar a Aldimara primeiro divulgar aí aonde o pessoal pode encontrar o livro. Quem está em Santa Maria, ele está à venda na Livraria Atena, qualquer uma das unidades da Livraria Atena. Nesse mês de dezembro. Quem não está em Santa Maria e queira adquirir o livro, entre em contato com a Agrimec, que daí nós enviamos o livro. Tá? Perfeito. E pode mandar um direct também lá no Instagram da Agrimec, né? Ou pode procurar lá no site, enfim, manda o seu recadinho, pede o seu livro. Aproveita, gente, que o Natal está chegando e a gente precisa ter criatividade, como o seu Odilo Marion falou aqui, e dar presentes diferenciados. Queria que o senhor deixasse um recado aí para os nossos jovens empreendedores. Recado, eu estou deixando mais do que um recado, estou deixando um exemplo. Tá? Com certeza estou deixando um exemplo. Eu nunca desisti. Comecei lá de um galpãozinho de madeira, lá, tendo iniciado antes como taxista, mecânico aqui na cidade, mas depois, quando resolvi virar um fabricante, que foi através de uma capinadeira para capina, que não existia ainda herbicida, eu me instalei no Distrito Industrial, pioneiro absoluto, primeiro chegar lá, instalar energia elétrica, comunicação, tudo, nada, tinha água, não tinha nada. Eu cheguei lá, me instalei lá. E aguentei todo o problema de ser pioneiro. A avenida era uma passada de trator de cera para cima, para baixo, e era barro, não tinha mais nada. Energia elétrica não tinha, eu instalei. Comunicação não tinha, eu instalei. Água não tinha, eu instalei. Entendeu? Então, fui absolutamente o pioneiro no Distrito Industrial. Se eu entro lá no Distrito Industrial, na avenida, hoje aquela baita avenida, e olho assim, todas aquelas indústrias lá vieram porque eu cheguei. Ninguém queria se meter lá dentro. E eu arrisquei, não sei se por altruísmo, alguma coisa, ou por falta de outra chance, alguma coisa aconteceu que eu cheguei lá. E hoje, o pessoal sabe que quem iniciou, quem fez, quem tornou o Distrito Industrial como é que se diz, que nem um edifício bom para morar. Tá?
eu tenho a convicção plena de que uma indústria tem que se instalar em um distrito industrial. Ali, porque existe o efeito, tá, o efeito, Aeroporto. o efeito aeroporto. O aeroporto vai estar sempre longe da cidade. Mas logo que se instala lá, o pessoal que vai trabalhar no aeroporto se instala na volta. Em poucos anos, o aeroporto está no meio da cidade. E quem é que vai se mudar? O aeroporto? Não, as famílias? Não, o aeroporto. Então, o local para instalar uma indústria pessoal, convém que entendam isso. Local, instalar uma indústria no distrito industrial. Você jamais vai ser despejado. Perfeito. Tá? É fundamental isso aí. Tá, eu quero agradecer ao seu Odilo Pedro Marion, a Odimara, né, por ter vindo aqui contar essa belíssima história, enriqueceram a nossa noite de sexta-feira, né, e convidar você para amanhã você ir na Livraria Atena e comprar o seu livro, porque você vai aí poder criar memórias, vai se inspirar para construir o seu futuro. Gente, hoje nós não vamos ter o Mindset Empreendedor, que são as nossas mentes empreendedoras, porque nós vamos ao intervalo e depois do intervalo, direto lá da Brigada Militar, com Renato Oliveira, com Alcides Henrique Zap e com outros repórteres da Rádio Membuí, vão estar fazendo a cobertura do evento que está acontecendo lá, né, na inauguração lá do mausoléu do Malé, né, e outras atividades que estão acontecendo por lá. Então, depois do intervalo.